Sofia acordou sobressaltada com o som de um grito e quando pela floresta escura. Era Catarina, sua melhor amiga, debatendo-se no saco de dormir ao lado dela, os olhos arregalados de pavor. Sem pensar, Sofia abraçou forte, e nesse instante, seus lábios se encontraram em um beijo impulsivo que mudou tudo para sempre. A barraca parecia um casulo isolado no coração da Serra da Estrela, onde as montanhas portuguesas se erguiam como sentinelas silenciosas. Sofia e Catarina haviam planejado essa viagem de acampamento como uma fuga da rotina estressante de Lisboa, onde trabalhavam juntas em uma agência de publicidade. Sofia, com seus 25 anos, sempre fora a mais reservada das duas, escondendo atrás de um sorriso profissional o turbilhão de emoções que sentia por mulheres desde a adolescência. Catarina, por outro lado, era extrovertida, noiva de um homem chamado Miguel e completamente alheia às lutas internas da amiga. Elas se conheceram na universidade, em Coimbra, e desde então eram inseparáveis, compartilhando confidências sobre tudo, exceto o segredo de Sofia. A ideia do acampamento surgiu durante um almoço apressado no escritório. Precisamos de ar fresco, Sophie. Longe dessa loucura urbana, dissera Catarina, batendo na mesa com entusiasmo. Sofia concordara, vendo na viagem uma oportunidade para relaxar e talvez, quem sabe, encontrar coragem para se abrir. Elas partiram em um fim de semana de outono, com o carro lotado de equipamentos, rindo das piadas bobas e cantando músicas antigas no rádio. A chegada à serra foi mágica, o ar puro, as árvores altas e o silêncio interrompido apenas pelo canto de pássaros. Montaram a barraca perto de um riacho, acenderam uma fogueira e abriram uma garrafa de vinho do Douro. Conforme a noite caía, as conversas ficaram mais profundas. Catarina falou sobre seu noivado com Miguel, admitindo dúvidas sobre o casamento iminente. Às vezes sinto que estou seguindo um roteiro, sabe? Família, casa, filhos. Mas e se não for isso que eu quero? Sofia ouvia, o coração acelerado, lutando contra o impulso de revelar seus sentimentos. Ela havia-se apaixonado por Catarina aos poucos, atraída pela energia dela, pela forma como ria de tudo e pela gentileza inata. Mas o medo a paralisava, medo de perder a amizade, de ser rejeitada, de enfrentar o julgamento da sociedade portuguesa ainda conservadora em muitos aspectos. O grito veio de repente, após elas se deitarem. Catarina sonhara com um acidente, algo envolvendo Miguel, e acordara em pânico. Sofia, instintivamente, a puxou para si, murmurando palavras de conforto. O beijo aconteceu sem planejamento, um toque breve que se prolongou, carregado de anos de desejo reprimido. Quando se separaram, o ar na barraca estava carregado de tensão. Catarina piscou, confusa, tocando os lábios. O que foi isso, Sophie? Sofia sentiu o mundo desabar. Eu sinto algo por você há muito tempo. Desculpa. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Catarina se afastou ligeiramente, os olhos cheios de perguntas. Você é lésbica? Porque nunca me disse. Sofia explicou, voz trêmula, sobre as descobertas na adolescência, as noites insones, o medo de decepcionar a família católica devota em Porto. Catarina ouviu, mas sua expressão misturava choque e algo indefinível, talvez curiosidade, talvez repulsa. Elas passaram o resto da noite em vigília, conversando aos sussurros sobre o que aquilo significava. Pela manhã, o sol filtrava pelas árvores, mas o clima entre elas havia mudado. Catarina sugeriu voltar para casa mais cedo, e Sofia concordou, o peito apertado de arrependimento. No carro de volta a Lisboa, o silêncio era palpável. Sofia dirigia, os olhos fixos na estrada sinuosa, enquanto Catarina olhava pela janela, processando o ocorrido. Não sei o que pensar, Sophie. Eu amo Miguel, mas... Aquele beijo. Foi estranho, mas não ruim. Essas palavras acenderam uma faísca de esperança em Sofia, mas também medo. E se fosse só confusão? E se destruísse tudo? Ao chegarem à cidade, despediram-se com um abraço awkward, prometendo conversar mais tarde. Sofia foi para seu apartamento pequeno no bairro Alto, onde desabou na cama, chorando pela primeira vez em anos. Dias se passaram e o incidente no acampamento pairava como uma sombra.
No trabalho, elas se evitavam, trocando olhares furtivos durante reuniões. Sofia lutava com sua consciência. Havia traído a confiança da amiga? Catarina, por sua vez, questionava sua própria identidade. Ela sempre se considerara hétero, atraída por homens, mas o beijo despertara sensações novas, confusas. Em casa, com Miguel, sentia-se culpada, como se estivesse traindo sem motivo concreto. A pressão social em Portugal, onde o casamento gay era legal mas o preconceito ainda existia em círculos familiares tradicionais, agravava tudo. Catarina veio de uma família de classe média em Lisboa, onde a mãe sonhava com netos e um casamento na igreja. Uma noite, Catarina ligou para Sofia. Precisamos falar. Venha aqui. Sofia foi, nervosa, encontrando a amiga sozinha no apartamento moderno no Chiado. Elas sentaram no sofá e Catarina confessou: pensei muito nisso. Sinto algo também, mas não sei o quê. Vamos devagar? Sofia assentiu, o coração disparado. Elas se abraçaram novamente, mas dessa vez com intenção. Era o início de algo perigoso, cheio de promessas e riscos. As semanas seguintes foram um redemoinho de emoções para Sofia e Catarina. Elas começaram a se encontrar em segredo, longe dos olhos curiosos do escritório e da família. Cafés escondidos em Alfama, passeios noturnos pelo Tejo, momentos roubados que misturavam amizade com algo mais profundo. Sofia sentia-se viva como nunca, mas o peso da culpa a consumia. E o Miguel? Perguntava a si mesma nas noites solitárias. Catarina, por sua vez, adiava conversas com o noivo, inventando desculpas para não planejar o casamento. Estou estressada com o trabalho, dizia ele, enquanto seu coração batia forte ao pensar em Sofia. A tensão interna de Catarina crescia. Ela vinha de uma família conservadora, onde a mãe, Dona Isabel, uma viúva devota, frequentava a igreja todos os domingos e esperava que a filha seguisse o caminho tradicional. Quando é o casamento, filha? Miguel é um bom homem, repetia Isabel durante jantares familiares. Catarina sorria forçado, sentindo-se sufocada. Internamente, debatia-se, era aquilo amor por Sofia ou mera curiosidade? O beijo no acampamento havia aberto uma porta que ela não sabia se queria fechar. Mas o medo de ser rotulada, de perder o apoio familiar, a paralisava. Sofia enfrentava seus próprios demónios. Sua família em Porto era ainda mais rígida, o pai, um empresário católico, e a mãe, uma dona de casa que valorizava as aparências. Sofia nunca se assumira para eles, temendo rejeição. Eles me deserdariam, confidenciou a Catarina durante o encontro. Em Portugal, as coisas melhoraram, mas não para todos. Catarina assentia, mas sua indecisão começava a ferir Sofia. Você precisa decidir, Cat. Não posso ser um segredo para sempre. Um dia, no escritório, a tensão explodiu. Durante uma reunião, Miguel apareceu de surpresa para buscar Catarina. Ele beijou-a na frente de todos, incluindo Sofia, que sentiu uma pontada de ciúme irracional. Após o trabalho, Sofia confrontou a amiga. Como você pode fingir que nada está acontecendo? Catarina rebateu. Não é fácil para mim. Eu tenho uma vida inteira planejada. A discussão terminou em lágrimas, com Catarina saindo correndo. Naquela noite, ela contou a Miguel sobre o incidente no acampamento, omitindo os encontros subsequentes. Miguel riu no início, mas depois ficou sério. Isso é loucura. Sofia é sua amiga, mas se há algo mais, precisamos resolver. Catarina sentiu-se traída por si mesma. Ela amava Miguel, ou pelo menos achava que sim, mas Sofia despertava nela uma paixão diferente, mais intensa. Decidiu dar um tempo nos encontros secretos, o que deixou Sofia devastada. Você está me abandonando, acusou Sofia em uma mensagem. Não, estou-me protegendo, respondeu Catarina. A distância forçada só aumentou o sofrimento. Sofia começou a faltar ao trabalho, alegando doença, enquanto mergulhava em uma espiral de dúvida. Fui egoísta em beijá-la, pensava. A pressão familiar de Catarina intensificou-se quando Isabel marcou uma visita surpresa. Durante o jantar, a mãe notou a ausência do anel de noivado.
O que está acontecendo, Catarina? Você parece distante. Catarina desabou, contando uma versão editada. Tive um momento de confusão com uma amiga. Isabel ficou horrorizada. Confusão? Isso é influência do mundo moderno. Pense na sua alma, filha. O casamento é sagrado. Catarina saiu dali abalada, questionando suas escolhas. Era certo explorar esses sentimentos, ou estava traindo seus valores? Enquanto isso, Sofia buscou apoio em um grupo online de lésbicas portuguesas, onde leu histórias semelhantes de rejeição e aceitação. Isso a fortaleceu, mas também a fez confrontar a realidade. Se Catarina não escolhesse, ela teria que seguir em frente. Uma noite, elas se encontraram novamente, em um parque em Belém. Eu não aguento mais essa indecisão, disse Sofia. Catarina chorou, eu também não. Mas e se eu perder tudo? Elas se beijaram mais uma vez, mas o gesto de descoberta se misturava com o pavor de consequências. O conflito moral pesava. Sofia via em Catarina uma chance de amor verdadeiro, mas a custo de quebrar o noivado? Catarina debatia-se entre lealdade a Miguel e a autenticidade consigo mesma. A sociedade portuguesa, apesar dos avanços como o casamento igualitário desde 2010, ainda carregava estigmas em comunidades tradicionais. Amigas comuns começaram a notar a estranheza, sussurrando rumores no escritório. Algo aconteceu entre elas no acampamento, cochichavam. Finalmente, Catarina tomou uma decisão parcial, contou a Miguel a verdade completa. Ele reagiu mal, acusando-a de traição. Você me fez de idiota. Gritaram e ele saiu batendo a porta. Catarina ligou para Sofia em prantos, acabou com Miguel. O que eu fiz? Sofia correu para consolá-la, mas no fundo, sentia uma mistura de alívio e culpa. Elas passaram a noite juntas, conversando sobre o futuro incerto. Vamos enfrentar isso juntas, prometeu Sofia. Mas o caminho à frente era cheio de espinhos. Com o término do noivado, Catarina mergulhou em um abismo de dúvida e arrependimento. Miguel, furioso, espalhou a notícia entre amigos em comum, transformando o que era privado em fofoca pública. Catarina me trocou por uma mulher, dizia ele, amargo, em bares de Lisboa. A notícia chegou aos ouvidos de Dona Isabel, que confrontou a filha em uma ligação histérica. Isso é verdade? Você está envolvida com essa Sofia? Meu Deus, o que dirão na igreja? Catarina, tremendo, confirmou parcialmente. Mãe, é complicado. Eu sinto algo por ela. Isabel desligou, prometendo uma visita imediata. Sofia, ao saber, sentiu o peso da responsabilidade. Eu causei isso, disse a Catarina, abraçando-a no apartamento. Mas Catarina rebateu. Não, eu escolhi. Agora precisamos lidar com as consequências. Elas decidiram assumir o relacionamento, mas devagar, começando pelo círculo próximo. No trabalho, o clima azedou, colegas olhavam torto e o chefe, um homem conservador, reduziu as tarefas em equipe das duas. Não queremos distrações, justificou ele vagamente. Sofia sentiu o estigma social pela primeira vez de forma aberta, questionando se valia a pena. A visita de Isabel foi um furacão. Ela chegou ao apartamento de Catarina com uma mala, determinada a salvar a filha. Isso é uma fase, influenciada por essa amiga pervertida. Acusou, apontando para Sofia, que estava presente. Sofia defendeu-se, não é perversão, é amor. Isabel riu amargamente. Amor? Isso vai contra Deus e a família. Pense nós seus futuros filhos. Catarina, dividida, pediu à mãe para ir embora, mas Isabel ficou, passando dias argumentando, citando a Bíblia e histórias de cura. Catarina lutava internamente, amava a mãe, mas odiava o julgamento. E se ela estiver certa? E se eu estiver errada? Enquanto isso, Sofia enfrentou sua própria família. Ligou para os pais em Porto, revelando tudo. O pai, Sr. Manuel, ficou em silêncio por minutos antes de explodir. Você nos envergonha. Nunca mais pise aqui.
a mãe chorou ao fundo, murmurando orações. Sofia desligou, destruída. Perdi minha família por isso, confidenciou a Catarina. Mas ganhei você. Catarina assentiu, mas o custo emocional a corroía. Ela começou a questionar se o relacionamento era viável em uma sociedade onde o preconceito ainda reinava em esferas privadas. Amigas comuns se dividiram, algumas apoiaram, como Rita, uma colega liberal que disse sejam felizes, mas outras se afastaram, temendo associações. Miguel, vingativo, postou indiretas nas redes sociais, ampliando o escândalo. Catarina perdeu seguidores e Sofia recebeu mensagens anônimas de ódio. Vocês são doentes, lia uma. A pressão social em Portugal, misturada com o catolicismo arraigado, tornava cada dia uma batalha. Elas participaram de um grupo de apoio LGBT em Lisboa, onde ouviram histórias semelhantes, ganhando força, mas também realçando os riscos. Um confronto maior veio quando Isabel convenceu Catarina a ir a uma sessão com um padre. Só para conversar, insistiu. Catarina foi, relutante, deixando Sofia ansiosa em casa. O padre falou de pecado e escolhas erradas, sugerindo terapia de conversão, ilegal, mas ainda sussurrada em círculos conservadores. Catarina saiu dali revoltada, eles não entendem nada. Contou a Sofia, fortalecendo sua resolução. Mas o dano estava feito, dúvidas plantadas germinavam. Sofia, sentindo Catarina vacilar, propôs uma viagem curta para o Alentejo, para reconectar. Lá, em Campos Dourados, elas discutiram o futuro. Queremos isso mesmo com todo o custo? Perguntou Sofia. Catarina respondeu, sim, mas dói tanto. Elas fizeram amor pela primeira vez, um momento terno, não explícito, mas cheio de emoção. No entanto, ao voltar, Isabel esperava com um ultimato. Escolha, eu ou ela. Catarina chorou, mas escolheu Sofia, pedindo à mãe para sair. Isabel partiu, cortando contato. O isolamento familiar pesava. Catarina perdeu o apoio financeiro da mãe, forçando-a a trabalhar mais. Sofia, similarmente, lidava com o silêncio dos pais. Elas se mudaram juntas para um apartamento pequeno em Moraria, tentando construir uma vida nova. Mas rachaduras apareciam, brigas sobre o passado, ciúmes de Miguel, dúvidas sobre identidade. E se eu for bissexual? Questionava Catarina. Sofia temia ser um experimento. O clímax familiar veio em uma festa de aniversário de uma prima de Catarina. Convidadas por engano, elas foram, enfrentando olhares hostis. Isabel as ignorou publicamente, sussurrando para parentes. Catarina confrontou, mãe, aceite ou perca sua filha. Isabel rebateu, você já me perdeu com essa escolha imoral. Elas saíram dali humilhadas, mas unidas. Sofia consolou, nós somos nossa família agora. Mas o preço era alto e o dano psicológico profundo. Meses se passaram e o relacionamento de Sofia e Catarina enfrentava testes constantes. A sociedade portuguesa, apesar de progressista em leis, revelava seu lado conservador em interações diárias. No trabalho, Sofia foi passada para trás em uma promoção, suspeitando discriminação velada. Eles dizem que é performance, mas sei que é por causa de nós, desabafou. Catarina, agora desempregada após pedir demissão por estresse, lutava para encontrar novo emprego. Entrevistas terminavam abruptamente ao mencionarem sua situação pessoal. Portugal não é tão aberto quanto parece, comentava ela amargamente. A traição veio de onde menos esperavam. Rita, a amiga supostamente aliada, espalhou detalhes íntimos em um grupo do WhatsApp. Achei que era confidencial, mas justificou quando confrontada. Sofia sentiu-se traída, amigos falsos são piores que inimigos. Catarina, furiosa, cortou laços, mas o dano estava feito. Rumores se espalharam, afetando sua rede social. Elas se isolaram mais, dependendo uma da outra, o que intensificava as tensões internas. Brigas explodiam por bobagens, mas raízes em inseguranças profundas. Miguel reapareceu, enviando mensagens a Catarina. Volte, eu perdoo. Isso é uma fase.
Catarina deletou, mas confessou a Sofia: às vezes penso no que poderia ter sido. Sofia explodiu: você ainda o ama? A discussão escalou, com acusações de indecisão. Catarina saiu de casa, passando a noite em um hotel, questionando tudo. Estou pagando um preço alto demais, pensou. Sofia, sozinha, confrontou seu próprio dilema moral: forçar Catarina a escolher era egoísmo? A reconciliação veio com um pedido de desculpas mútuo. Elas buscaram terapia em uma clínica LGBT em Lisboa, onde uma psicóloga ajudou a navegar os conflitos. Vocês estão lidando com trauma societal, explicou. Sessões revelaram camadas: Sofias medo de abandono, Catarinas luta com bissexualidade recém-descoberta. Mas o progresso era lento, interrompido por eventos externos. Uma manifestação contra direitos LGBT em Braga, noticiada na TV, as abalou. Ainda há ódio por aí, disse Sofia. A família de Sofia tentou uma reconciliação forçada. O pai ligou: venha a Porto sozinha. Conversamos. Sofia foi, esperançosa, mas encontrou uma armadilha: um encontro com um homem arranjado. Para curar você, disse o pai. Sofia fugiu, chorando no trem de volta. Eles não me veem como sou. Catarina a recebeu com abraços, mas o incidente plantou sementes de raiva. Talvez devamos lutar publicamente, sugeriu Catarina. Elas participaram de uma parada do orgulho em Lisboa, sentindo empoderamento, mas também exposição. Fotos viralizaram, trazendo mais julgamento. A maior traição veio de Catarina. Em um momento de fraqueza, ela encontrou Miguel para fechar o capítulo. Beberam e ele a beijou. Ela o afastou, mas o arrependimento a consumiu. Contou a Sofia no dia seguinte: foi um erro. Desculpa. Sofia, devastada, gritou: você me traiu. Catarina chorou: estou confusa. O preço é alto demais. Elas se separaram temporariamente, Sofia mudando-se para um hostel. Sozinha, Sofia questionou: valeu a pena o acampamento? Catarina, em casa vazia, enfrentou o vazio. Dias de reflexão levaram a insights. Sofia percebeu que amor verdadeiro requer sacrifício mútuo. Catarina aceitou sua bissexualidade, decidindo que Sofia era sua escolha. Elas se reconectaram em um café, prometendo honestidade. Mas o dano persistia: famílias distantes, amigos perdidos, carreiras afetadas. Pagamos caro, disse Sofia. Catarina assentiu, mas acordamos para nós mesmas. O conflito ético culminou quando Isabel sofreu um problema de saúde. Catarina correu para o hospital, onde a mãe, fraca, murmurou: volta ao normal. Catarina rebateu: isso é meu normal. Isabel virou o rosto, mas plantou dúvida novamente. Sofia apoiou: não ceda. Catarina escolheu ficar com Sofia, mas o custo emocional era imenso. Com o tempo, Sofia e Catarina reconstruíram sua vida, mas as cicatrizes permaneciam. Elas encontraram empregos em uma agência mais inclusiva em Cascais, onde o ambiente era acolhedor. Amizades novas surgiram em círculos LGBT, oferecendo suporte. No entanto, o contato familiar era mínimo: cartões de aniversário frios de Porto, ligações esporádicas de Isabel. Eles podem mudar um dia, esperava Catarina. Sofia era mais cética, ou não? Nós seguimos. A tensão social persistia. Em eventos públicos, sentiam olhares, mas aprenderam a ignorar. Participaram de ativismo, falando em painéis sobre experiências lésbicas em Portugal. O preconceito é sutil, mas real, compartilhava Sofia. Catarina adicionava: perdi muito, mas ganhei autenticidade. Suas histórias inspiravam, mas também atraíam críticas online. Traidoras da tradição, comentavam anónimos. Elas bloquearam, focando no positivo. Internamente, o relacionamento amadureceu. Brigas diminuíram, substituídas por diálogos profundos. Aquele acampamento foi um erro ou uma bênção? Perguntava Sofia. Catarina respondia: ambos. Mudou tudo.
Elas planejaram uma viagem de volta à Serra da Estrela para fechar o ciclo. Lá, sob as estrelas, relembraram o beijo. Foi o início da verdade, disse Catarina. Sofia sorriu e do caos. Miguel seguiu em frente, casando-se com outra. Enviou uma mensagem de paz: seja feliz. Catarina respondeu o mesmo, fechando o capítulo. Mas o preço pago, famílias fragmentadas, carreiras desviadas, amizades perdidas, as fazia questionar escolhas. Fizemos o certo, debatia Catarina. Sofia ponderava: certo para quem? Para nós, sim. O despertar veio gradual. Catarina abraçou sua identidade, participando do workshop sobre bissexualidade. Sofia encontrou paz em escrever um blog anónimo sobre lutas LGBT. Juntas, adotaram um cão, simbolizando compromisso. Mas o drama não acabou. Isabel sofreu outro susto de saúde, forçando Catarina a escolher novamente. Ela foi, mas com Sofia ao lado. Aceite-nos ou não, disse. Isabel, relutante, murmurou: tentarei. Um pequeno passo, mas significativo. A família de Sofia permaneceu distante, mas uma carta da mãe trouxe esperança: rezo por você. Sofia chorou, vendo progresso. Elas celebraram o aniversário de 1 ano juntas, em um jantar romântico no Lisboa Factory. Sobrevivemos, brindou Sofia. Catarina sorriu e crescemos. No entanto, as mentes ainda debatiam malta nocê. Era justo impor mudanças aos outros? O amor justificador? Elas discutiam à noite, sem respostas claras. A sociedade portuguesa evoluía, com mais visibilidade LGBT, mas o pessoal era mais lento. No final, elas olharam para o futuro, talvez casamento, a adoção. Pagamos o preço, agora colhemos os frutos, disse Sofia. Catarina assentiu, mas com uma sombra de dúvida. Foi certo priorizar o amor próprio sobre as expectativas familiares e sociais?